É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Você, querido ouvinte do programa Tocando em Frente, hoje 2 de julho de 2016, sábado, primeiro sábado do mês, temos o quê? O programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente. Hoje aqui, programa Tocando Família com Amor Exigente, sempre todo primeiro e terceiro sábado do mês, junto com essa federação fantástica que realiza um trabalho maravilhoso no Brasil e também em alguns países aqui do Cone Sul, né, no Uruguai e na Argentina. Eu sou Ivanildo de Andrade, apresentador do programa e também psicólogo com especialista em saúde pública. Queremos agradecer aqui já de imediato na mesa de som Lucas Martins. Boa noite. Nas gravações especiais, o Wellington Trindade. Hoje nós teremos uma voz feminina ao telefone, a Emanuela. A Emanuela hoje estará atendendo você no 3932-1600. O Lucas está até falando, graças a Deus, uma voz feminina atendendo ao telefone no 11-3932-1600. A Emanuela. O Alex Braga hoje não está conosco, mas está aí sintonizado. Um grande abraço, Alex. Na produção do programa, Sandra Catalani, e na direção da rádio, Padre José Renato Ferreira. Pessoal, você pode entrar em contato conosco também, sabe por onde? Pelo WhatsApp. Isso, mande o seu WhatsApp para DDD 11 983719681. Repetindo, DDD 11 983719681. Mande sua mensagem aqui, a gente vai estar ao vivo com você, mediando e também repercutindo aquilo que você nos envia, uma pergunta, um questionamento, um abraço, enfim. Pode manda mensagem que a gente já está aqui ao vivo, aqui atendendo e lendo suas mensagens, tá bom? Você pode ouvir o programa também pelo bastidoresdoradio.com e radiosittvs.com, bastidoresdoradio.com, radiosittvs.com e pelo dial do rádio aí, 1600 AM, rádio 9 de julho, AM 1600. Hoje nós vamos falar sobre o tema recuperação. Existe esperança, com a presença ilustre do Dr. Cláudio Jerônimo, psiquiatra pela Unifesp, diretor da Unidade Álcool e Drogas da Unifesp e também diretor do Hospital Cantareira e também diretor da Unidade Recomeço da Helvétia. O Dr. Cláudio trabalha bastante aí na área e hoje vai estar aqui conosco, dividindo, orientando, trazendo um pouco dessa sua experiência, toda a sua sabedoria para que nos informe, né? Tanto a você ouvinte, como também nós aqui do programa. E também a presença do senhor Miguel Tortorelli, vice-presidente da Federação de Amor Exigente. Então, vá ligando para nós, 11-3932-1600, concorrendo ao livro A Doença do Alcoolismo, de Paulo Leme. Paulo Leme, fundador do movimento Vale a Pena. Uma história bacana, um livro interessantíssimo que fala sobre essa saga, sobre essa história de superação e recuperação do Paulo Leme Filho e o seu pai no livro A Doença do Alcoolismo. Ligue para nós que você estará concorrendo no final do programa, a gente vai estar dando o nome de vocês, ok? Vamos agora ouvir a vinhetinha da nossa campanha Tocando o Coração. A internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados a partir das 7 da noite, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história.
noite, aqui é Ivanildo José. A campanha Tocando o Coração, ela está no ar já há quase 2 meses. Nós temos ajudado muitas pessoas, mas você que precisa de uma vaga social, entre em contato com a gente. Entre em contato pelo e-mail tocandocoração@gmail.com ou pelo telefone 2779-6420 ou pelo WhatsApp 965747026. Hoje eu tenho que agradecer porque a nossa conversa vai ser com o Dr. Cláudio. Não perca seu tempo, liga pra gente, explora bem hoje o programa, tá? Tá interessante. Mas lembrar de um amigo, de um parceiro, né, que nos deixou na semana passada, o Rodrigo Alves, lá do Instituto Nova História, foi o primeiro parceiro nosso. Quando eu conversei com o Rodrigo e pedi uma vaga social, ele disse assim pra mim: doutor, gente fina, tá dada. E eu só tenho que agradecer ao Rodrigo, onde ele estiver. Rodrigo, ora pela gente. Nena, força. Tamo junto, viu, Nena? Isso você pode acreditar. Tamo junto. Eu tô falando em nome do Xará, Ivanildo de Andrade, né, do seu Miguel Tortorelli e todos os outros parceiros que eu vou agradecer agora, para que a gente não faça mais nenhuma interrupção com o Dr. Cláudio, né? Ao Instituto Nova História, a Casa Dia São Paulo, a Comunidade Terapêutica Paz e Amor em Jesus, lá de Ferraz de Vasconcelos, lá com o Mauro e a doutora Tânia, ao pastor Alessandro da Clínica Sumed, lá de Minas Gerais. E me perdoe que quando eu falo com o Rodrigo eu acabo me emocionando, porque era um cara gente fina. Rodrigo, puxa vida, cara, obrigado. Campanha Tocando o Coração. Campanha Tocando o Coração, que já conseguiu fazer a internação de algumas pessoas. Já temos algumas dessas pessoas de volta à sociedade, já com a sua família. Então é um programa, é uma campanha que tenta diminuir, tentar ajudar, né, de alguma forma, as pessoas que não conseguem uma internação hoje pelo sistema público de saúde, entendendo que hoje existe muito a ser feito ainda pelo tratamento e a recuperação de um dependente químico. É isso aí. Pessoal, vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos falar aqui com o Dr. Cláudio Jerônimo, né? Diretor da psiquiatra da Unifesp, diretor da Uniad, do Hospital Cantareira e da Unidade Helvétia, do programa Recomeço, Unidade Recomeços da Helvétia. Já mandando um abraço também para Paula Samuel Maria Cecília, lá de Posto da Mata da Bahia, que tá pedindo aqui um abraço, tá já mandando esse abraço para você. Deixa eu ver aqui quem mais tá. O senhor Toninho Brasil, parabéns pelo trabalho. Obrigado, senhor Toninho, pela sua menção. Programa Tocando em Frente de Família com Amor Exigente. Senhor Miguel Tortorelli, uma boa noite para o senhor. Queira ser o nosso anfitrião aqui para saudar e trazer o senhor Dr. Cláudio à baila aqui do programa. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Boa noite, família Amor Exigente. A honra e o prazer de recebermos hoje o Dr. Cláudio Jerônimo, um dos maiores especialistas em dependência química do Brasil. Nós estamos tendo a honra de receber, com certeza absoluta, vamos ter muita informação, muita orientação, e como o Ivanildos falaram, liguem, tá? Mandem o seu e-mail, o seu WhatsApp, porque realmente nós temos que aproveitar a estada do Dr. Cláudio, porque ele conhece muito. E dentro do que o Ivanildo José falou, Ivanildo Andrade agora, recuperação tem saída, existe esperança. Não é, doutor Cláudio? Boa noite, Miguel, boa noite, Ivanildo José, boa noite, Ivanildo Andrade, boa noite, ouvintes. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com o Miguel e com vocês todos.
Sim, acho que recuperação é possível, né? Eu sempre falo assim, né, que a gente sempre vê as histórias que não deram certo, né? As pessoas que eventualmente ainda não se recuperaram, né? Mas no nosso dia a dia, nós eventualmente convivemos com pessoas, né? Que eventualmente foram dependentes ou tiveram dependência química que nós nem sabemos, né? É verdade. São pessoas que pessoas eventualmente de sucesso, né? Os americanos fizeram até um filminho interessante que chama Anonymous People, são pessoas anônimas, né? Que são pessoas de sucesso, né? Dando o seu depoimento, que foram dependentes e que ninguém sabia que elas foram. É o nosso Faces e Vozes aqui no Brasil, né? Sim, que é o nosso Faces e Vozes aqui, né? Que são pessoas extremamente de sucesso e que tiveram oportunidade para se recuperar, porque isso é importante também, né? Que para você se recuperar é preciso ter oportunidade. É verdade. Então, e a recuperação é sempre um processo e neste processo é preciso ir dando diversas oportunidades para a pessoa. Cláudio, como é que é esse processo? Então, esse processo às vezes ele é mais demorado, eventualmente, mais cheio de idas e vindas do que nós gostaríamos, né? Às vezes ele tem algumas idas e vindas que pode eventualmente a família ou o próprio dependente, ou o próprio paciente, ou o próprio usuário achar que é um retorno à estaca zero a cada recaída, mas isso não é verdade, né? A cada recaída você sempre tem uma experiência anterior, né? Que vai agregando a cada novo momento. Então o importante é nunca desistir, né? Então a gente tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, uma pessoa que para de fumar, ela em geral tem 5 tentativas, né? A pessoa nunca consegue parar. Essa é a média? Essa é a média, né? Uma pessoa não consegue parar logo na primeira, então às vezes ela começa, ela se sente motivada, ela quer parar, ela começa ela entra no processo de parada, ela para de fumar, mas ela tem uma recaída, ela volta e ela passa 5 vezes por isso até conseguir parar de fato, né? Para outras drogas você tem a média? Para outras drogas a gente não tem ainda um número de uma pesquisa que diz exatamente quantas vezes uma pessoa tenta antes de parar, mas com certeza não é menos do que isso. Pela sua experiência é isso? Menos do que isso, por isso que a gente nunca deve desanimar e nem desistir. Doutor Cláudio, o senhor disse uma coisa muito interessante para os familiares que estão agora na escuta, o pessoal do Amor Exigente, dos outros grupos de apoio. A recuperação é um processo, né? Correto. Não é algo estanque, não é algo que começa e termina em si mesmo. A recuperação, para existir, antes precisa do tratamento. Essa é a ideia? Na verdade, quando eu falo um processo, né, porque não é um único tratamento. Uhum. Então, eventualmente você precisa de vários tipos de tratamento em momentos diferentes do processo. Então, em algum momento do processo, eventualmente você precisa de uma internação curta para desintoxicação. Em outro momento do processo, você pode precisar de uma internação mais
longa. Em outro momento do processo, você pode precisar de um tratamento ambulatorial. Em outro momento do processo, você pode precisar de uma psicoterapia. Em outro momento do processo, você pode precisar de um tratamento medicamentoso. Então, é preciso você identificar em que fase do processo você está e dar oportunidade para que a pessoa tenha acesso a todos esses tipos de tratamento. Então, um único tipo de tratamento nunca dará conta de tratar todos os dependentes químicos, porque tem alguns que vão precisar, neste processo, de todos esses tipos de tratamento. Outros vão precisar de alguns tipos de tratamento e outros vão precisar de outros. Sempre aliado com grupos de auto e mútua ajuda, né? Eu sempre digo, Miguel, acho que é muito importante você dizer isso, que o sistema formal de saúde raramente vai dar conta de tratar todas as pessoas e todos os usuários, né? Então e você sabe disso, né? Da nossa parceria de tanto tempo, que eu sempre recomendo, né, que mesmo todos os sistemas formais de saúde, eles estejam em parceria com os sistemas de mútua ajuda, né? Porque eventualmente pode ser só um tipo que algumas pessoas melhoram só com o sistema de mútua ajuda. Como eu disse, não são todos que precisam de tudo, né? Alguns vão precisar de todos os tipos de tratamento, outros precisam de outros, né? Então é preciso que a gente tenha uma boa identificação, né, da pessoa, que vai dizer, olha, esta pessoa eventualmente não tem nenhuma comorbidade, por exemplo, então só frequentar os grupos de mútua ajuda será suficiente. E os grupos de mútua ajuda não tem contraindicação, né, doutor Cláudio? Exatamente, não é como remédio, né? Que você pode ter efeitos colaterais, não tem, né? Porque a pessoa pode não se adaptar ou até mesmo não gostar daquela dinâmica, mas mal isso não vai fazer. Exatamente. E aí é que entra os grupos, e o amor exigente entra tanto para os familiares como para os dependentes, né? Agora, Cláudio, também tem outra coisa. Depende também da droga, né? Sim, depende da droga, né? Porque cada droga, ela age de uma maneira aí no seu sistema nervoso, né? E provoca um tipo de alteração. Então, como eu disse, o tabaco, eventualmente, ele vai precisar aí de um tipo de tratamento, o álcool um outro tipo, a maconha um outro tipo, o crack um outro tipo, né? Então, não dá pra gente colocar todos os dependentes químicos num mesmo, vamos dizer assim, num mesmo balaio, na mesma cesta. Na mesma cesta, né? São coisas diferentes, né? Embora a gente chame de dependente químico, não é propriamente a mesma doença, né? Ela tem um mesmo, vamos dizer assim, ela tem um mesmo base, né? Mas não é propriamente a mesma coisa, né? Ela tem uma base a base é única, né? Mas tem algumas diferenças entre elas. Cláudio, qual dessas drogas traz mais comorbidade ou leva mais a comorbidades? Olha, a gente muito mais frequentemente a pessoa tem uma comorbidade porque usa droga do que o contrário. Posso fazer só comorbidade para o nosso ouvinte que talvez não tenha, muito importante. Comorbidades são doenças mentais que acontecem junto com a dependência química. Por exemplo, a pessoa usa droga e tem uma depressão junto, usa droga e tem uma psicose junto, ela usa droga e tem uma ansiedade, né? Então são doenças mentais que acontecem junto com a dependência química. Isso não é raro, né? Não é raro, é muito frequente. E em geral, essas doenças mentais, elas acontecem porque as pessoas usam droga. E depois fica difícil você identificar quem veio primeiro, se foi a doença ou se foi a dependência, né? Isso é muito importante, né? É muito importante para a família compreender a complexidade
né, da doença da dependência química e ainda mais associada a uma outra tipo de adoecimento, né? Mental. Isso. Mas dando continuidade. Sim. Não, ia falar. E a maconha? A maconha, muita gente diz que leva ou pode causar esquizofrenia. Isso, a maconha, isso a gente não tem mais dúvida, assim, né? Isso tá amplamente... Isso é importante, né? Ouvir que não tem mais dúvida. Não tem, né? Assim, se você coloca lá na base de dados, né? Assim, se você coloca lá maconha e psicose, né? Todos os anos, invariavelmente, inúmeros artigos são publicados, né, associando o uso de maconha e psicose, né? É que a maconha, ela tem vários substâncias, vamos dizer assim, né? Uma delas é o THC e outra é o CBD, né? Então o THC, que é, vamos dizer assim, a substância química, né, que é mais prejudicial ao sistema nervoso central, e esse THC que é o responsável, vamos dizer assim, por causar psicose, por causar danos cerebrais, alguns danos, né, em várias áreas. Então isso também a gente tem algumas pesquisas que a gente não tem dúvida disso. É o THC o grande vilão, vamos dizer assim, da maconha, né? E existe uma outra substância química também presente na maconha, que é o CBD, que este parece que tem um potencial terapêutico. O que é CBD, doutor? Então, o CBD é uma substância química, assim como o THC, né? É uma sigla para uma substância química. E como que é o canabidiol? É o canabidiol. Canabidiol, né? E o THC, que é o tetraidro, o THC e o CBD. Eu até quero pegar isso porque o doutor Cláudio Jerônimo, ele escreve alguns textos muito interessantes. Inclusive teve um texto ano passado que foi o mais lido no site pela Uniad, que foi um texto que o doutor Cláudio escreveu sobre maconha. Até parabenizo o senhor pelo excelente texto. Vários textos assim muito importantes. E o senhor teve uma recaída recentemente, né? Reescreveu de novo sobre maconha. Falou, vou dar um tempo, mas não teve jeito. E falou justamente sobre THC e CBD. Doutor Cláudio, eu quero muito aproveitar a sua presença para que a população, para que os nossos ouvintes entendam, maconha não é medicinal. Essa falácia que estão aí dando ou querendo que as pessoas compreendam, né? Na verdade, é uma única substância dentro de tantas outras que está dentro da maconha, né, doutor? Eu acho que isso confunde, né? Quer dizer, assim, mas propositalmente, né? Pois é, né? Eu desconfio que sim, né? Porque eu tenho certeza. Porque assim, né? Quando a gente diz a maconha é um medicamento, né? Porque na verdade você está falando de uma substância que é o CBD, né? E que tem potencial terapêutico, né? Então eu costumo dizer assim, olha, ninguém pede para você mascar a casca da árvore para melhorar a dor de cabeça, né? Mas você extrai dali uma substância que pode ser um anti-inflamatório e que pode melhorar a sua dor de cabeça. Então a melhor a ilustração melhor, o exemplo melhor é esse, né? É claro que tô exagerando, mas é para dizer que assim, né, que a medicina costuma, né, trabalhar, né, com isolando as substâncias para fazer dela um medicamento. Então, toda essa história do pessoal, não, tô com dor de cabeça, vou fumar um baseado que melhora, isso aí é papo furado. É porque daí você tem, junto com isso, outra substância que vai atrapalhar todo o efeito benéfico do CBD, né? E o grande problema é que as maconhas atualmente têm uma grande quantidade de THC e menor quantidade de CBD. Então o que você tem? Pesquisa mostrando que as ervas
com essa característica, com maior potencial, com maior quantidade de THC, causam mais danos do que as que têm menos. Doutor, você está falando aí, eu estou pensando aqui em umas cascavel, né? Pensou aquela pessoal que está com pressão alta, né? Tem em casa umas cascavel e pôr a mão lá para elas dar umas picadas, talvez o sujeito vai morrer, né? Pois é, né? É a mesma coisa de fumar maconha, né? Tem efeitos colaterais. Tem efeitos colaterais. E essa maconha sintética que hoje nós estamos ouvindo falar, Cláudio, o THC dela é muito maior, né? Isso, a quantidade de THC é maior, mas não só isso, o de CBD é menor. Né? Então o potencial efeito protetor porque parece que o CBD inclusive protege dos efeitos danosos do THC. Só que um não compensa o outro. Entendi. E no sintético o CBD é menor. Menor. Por isso que nós estamos assistindo, lendo, ouvindo que tem gente morrendo com maconha sintética. Pois é. Justamente por causa disso. Por causa disso. Doutor Cláudio, vamos fazer o seguinte, vamos para os nossos intervalos. Eu queria falar o seguinte: a maconha é uma substância que gera, que leva a pessoa a um quadro de dependência química, e se sim, existe um tratamento, existe recuperação, porque muitos jovens não acreditam que a maconha pode gerar ou causar a dependência química, né? Então acho que seria importante. Ótimo, vamos falar disso. Ok.